Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Kit Solo Saudável, sementes de plantas de cobertura podem proteger o solo. Boletim Agropecuário de junho aponta déficit de mais de 800 mil toneladas na armazenagem de grãos em Santa Catarina. Cebola tem forte valorização e safra 2025-2026 deve crescer mais de 6%. Uma jornada de fé. Vamos mostrar o grupo aqui do Alto Vale que acaba de concluir uma cavalgada de mais de 1.000 quilômetros até Aparecida do Norte, em São Paulo. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV. Você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale e também pelas nossas redes sociais, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. E um kit está sendo oferecido aos agricultores catarinenses por um valor e condições acessíveis para apoiar a melhoria da qualidade do solo e também contribuir para a produtividade e a conservação ambiental. Esse kit tem sementes de plantas de cobertura para proteger o solo. O kit Solo Saudável é um dos componentes do programa Terra Boa, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura e tem sido cada vez mais procurado pelos agricultores em função dos benefícios que ele proporciona, principalmente na cobertura do solo na época de entre safra e preparando então o solo e melhorando as condições do solo para a próxima safra. Até agora a Secretaria já atendeu mais de 1.400 produtores que ainda, os que ainda não aderiram, também podem procurar os histórios da Ipagre para então acertarem lá a sua retirada também do produto nas cooperativas ou casaco pecuária que desejarem. A estimativa de investimento total para esse ano é de 9,4 milhões de reais. Cada kit tem o valor de R$3.000. Os agricultores podem quitar esse valor em até 2 anos por meio de parcelas anuais e sem juros. Para aqueles que optarem pelo pagamento em parcela única, há um desconto especial de 30% sobre o valor total. Para acessar, o agricultor deve procurar o escritório da Ipagre para emitir a autorização e retirar o kit nas cooperativas credenciadas. Então é importante que os agricultores busquem, porque também o prazo já está se encerrando em função do próprio período de cultivo dessas coberturas, que são principalmente de inverno, mas também é possível fazer isso para os períodos de verão, e então claro que é mais tarde que se faz esses melhoramentos no solo. E o Boletim Agropecuário de junho apontou um déficit de mais de 800 mil toneladas na armazenagem de grãos aqui em Santa Catarina. De acordo com a Epagre-Cepa, a capacidade de armazenagem de grãos em Santa Catarina não tem acompanhado o ritmo da produção agrícola nos últimos anos. Entre 2020 e 2025, a produção total de grãos do estado, que inclui arroz, feijão, milho, soja, trigo, aveia e cevada, cresceu 19%. Este aumento de produtividade representa um salto de 6,2 milhões para 7 milhões de toneladas. No entanto, a capacidade estática de armazenagem avançou apenas 5,1% no mesmo período. A situação acende um sinal de alerta, especialmente para o milho, insumo essencial para a cadeia produtiva de proteína animal. Segundo estimativas, o déficit de armazenagem de milho em Santa Catarina já ultrapassa 5,5 milhões de toneladas, considerando a demanda das indústrias de carnes e rações. Esses dados estão no Boletim Agropecuário de junho, que destaca a safra recorde de arroz. Os preços seguem em queda em Santa Catarina, influenciados pelo bom desempenho da atual safra. Em junho, a saca do grão foi cotada a R$ 65,75, mantendo a tendência de retração observada desde o fim de 2024. O recuo é atribuído ao aumento da oferta no mercado. A safra de inverno inicia com preços firmes e previsão de queda na produção de trigo.
Em maio, os produtores catarinenses de trigo receberam em média R$ 77,61 pela saca de 60 quilos. Valor 0,96% superior ao mês anterior. Até o fim de maio, apenas 5% da área estimada havia sido semeada, com destaque para Chapecó, Xanxerê e São Miguel do Oeste. A previsão para a safra 2025-2026 é de uma produção de 406 mil toneladas, 5,86% inferior à anterior. O preço médio do milho registrou queda de quase 8% em maio na comparação com abril, tendência que se manteve nos primeiros dias de julho. A pressão sobre os preços vem do avanço da colheita da segunda safra no Brasil, da maior oferta global das expectativas de uma produção recorde, fatores que derrubam os valores nos contratos futuros e no mercado físico. A produção nacional foi estimada em 126 milhões de toneladas, aumento de 9,9% em relação à safra anterior. O preço médio da soja ao produtor caiu 2,2% em maio, fechando o mês a R$ 121,99 por saca, mas apresentou leve recuperação nos primeiros 10 dias de junho, atingindo R$ 122,50 por saca. A confirmação de uma boa produção nacional e fatores externos, como a trégua comercial entre Estados Unidos e China, influenciaram o comportamento do mercado. O estado registrou safra recorde de soja, com crescimento de 18,6% na produção em relação ao ciclo anterior, totalizando 3,26 milhões de toneladas. A área plantada aumentou 2,25%, alcançando 829,2 mil hectares, e a produtividade média subiu 16%, chegando a 3.931 quilos por hectare. E olha só quantas tainhas foram capturadas em uma praia de Palhoça. Foram mais de 50 mil. Estima-se que esse seja o maior lance da safra deste ano até agora. Imagens divulgadas aí por moradores mostram redes repletas de peixes com tainhas ainda pulando para fora d'água. O frio, típico deste mês, que favorece então aí a migração dos cardumes para o litoral catarinense, contribuiu então para o sucesso da pesca. Desde 2012, a pesca artesanal é patrimônio de Santa Catarina e todos os anos, entre maio e julho, a atividade então é celebrada com festividade. E a cebola tem forte valorização e a safra 2025-2026 deve crescer mais de 6%. O mercado de cebola apresentou forte valorização nos meses de maio e início de junho. O preço médio ao produtor subiu 5,98% em maio, frente a abril, e deu um salto de 40% na primeira semana de junho, alcançando R$ 52,67 por saca de 20 quilos. No atacado, os preços seguiram a tendência de alta. A média de maio foi de R$ 63,42 a saca, um aumento de 20%, chegando a R$ 56,58 nas primeiras semanas de junho, uma alta de 3,40%. A estimativa inicial da Epagri-Cepa para a safra 2025-2026 projeta uma produção de 594 mil toneladas em Santa Catarina, um aumento de 6,78% em relação ao ciclo anterior, impulsionada por um crescimento de 1% na área plantada e produtividade estimada de mais de 30 toneladas o hectare. Entre abril e maio, os preços da maçã no atacado recuaram quase 2%, enquanto no mercado nacional, a fruta catarinense teve queda de quase 6% no CEAGESP de São Paulo e alta de 11,2% no CEASA Minas. A maçã importada
também desvalorizou quase 7% no Ceagesp de São Paulo, mantendo o preço de 6,8% superior ao da fruta local em maio. Para junho, a expectativa é de valorização nos preços no atacado com o fim da safra e a entrada escalonada de variedades, como a alta prevista para a maçã gala e queda para a Fuji, refletindo um aumento médio de 1,4% nos preços. Entre abril e maio, o mercado de bananas em Santa Catarina registrou queda nos preços ao produtor, com a banana caturra sofrendo desvalorização de 18% devido ao aumento da oferta e a banana prata recuando quase 4%, impactada pela menor procura em razão das frutas da estação. Para junho, a expectativa é de manutenção dessa tendência de baixa diante da maior oferta e da concorrência com outras frutas. Leite. Santa Catarina captou 790 milhões de litros de leite cru inspecionado no primeiro trimestre de 2025, alta de 0,8% frente ao mesmo período de 2024. Com isso, o estado manteve 12% de participação na produção nacional e segue como o terceiro maior captador de leite do país. Em maio, as exportações catarinenses de lácteos somaram 66 toneladas, crescimento de 200% em relação ao mesmo mês do ano anterior, e contribuíram para reduzir em 77% o déficit na balança comercial do setor. Já o preço médio pago ao produtor caiu para R$ 2,72 o litro, recuo real de 4 centavos frente a abril. Carne suína. O estado exportou 59,2 mil toneladas em maio, registrando queda de 8,5% em relação a abril, mas crescimento de 8,8% frente ao mesmo mês do ano passado. As receitas foram de 147,5 milhões de dólares, redução de 5,3% no mês, porém, alta expressiva de 20% na comparação anual. Os números representam o melhor desempenho para o mês de maio desde o início da série histórica em 1997. E a nossa equipe foi até Presidente Nereu para mostrar uma receita que foi trazida pelos imigrantes alemães que chegaram no Vale, o Cockkäse, o queijo cozido. Os imigrantes alemães que chegavam ao Brasil durante a colonização traziam, além do novo idioma, uma culinária que não era conhecida no país. E muitos desses pratos, feitos há mais de um século, continuam sendo apreciados até hoje. Um deles é o Cockkäse. Cockkäse quer dizer queijo cozido em alemão. O que acontece? É um queijo comum? É um queijo que tu cozinha? Não. Alguém, por algum motivo, lá no passado, no tempo que ainda não existia eletricidade aqui, né, um dos imigrantes alemães esqueceu esse queijinho em algum lugar e ele já não estava bom para comer de qualquer forma, como se comia, né, misturando com nata, fazendo uma chimia. Então, para não perder, a pessoa cozinhou ele e ele ficou delicioso. Então surgiu essa receita, não tem o nome da família e nem de quem. Ela foi passada de um para o outro, para os vizinhos, como até hoje, que é bom, a gente vai passando em frente, né? Foi passando também essa receita do Cockkäse. Uma receita, vamos dizer assim, que ele é simples, mas também para fazer tem as suas complexidades. E para ensinar essa receita que foi trazida pelos imigrantes alemães para a região do Vale do Itajaí, nós viemos até o interior de Presidente Nereu, aqui no sítio Vida Nova, que desde 2010 participa do projeto Acolhida na Colônia. Quem vai ensinar pra gente é a dona Luzia, que tem experiência na área. Afinal, ela já apresentou o Cockkäse, por exemplo, para o Globo Repórter. Essa semana, ela também participou de uma websérie que vai falar sobre o projeto Acolhida na Colônia. Bom, nós estamos realizando uma websérie que vai estar num canal do YouTube chamada Cozinhando na Acolhida. Então, vários municípios que a gente, cada propriedade, a gente desenvolve uma receita. Então, cada episódio vai ser uma receita mostrando o passo a passo daquela receita e contando um pouquinho daquela história daquela propriedade, daquela família que está ali e tal. São episódios curtos, mostrando essa diversidade que é acolhida na colônia, né? Diversidade de famílias, de famílias de pequenos agricultores, de pessoas que se dedicam ao turismo. Para fazer a receita alemã é preciso alguns cuidados. E quem explica direitinho pra gente é a dona Luzia. Para fazer a gente tem que ter o leite, né? Então esse leite, ele não é fervido, ele é tirado da vaca, coado, né? E trazido. E aí a gente coloca como?
num recipiente um pouco mais largo em cima, porque a gente vai retirar a nata depois. Então ele vai ficar repousando, não se sabe quantos dias, porque como eu disse, não é a gente que determina, é o ambiente, a umidade do ar, o calor, se está mais quente, o leite vai talhar mais rápido, vai virar aquela coalhada e vai separar toda a gordura do leite. Como eu vou mostrar agora aqui para vocês, como fica depois de alguns dias, que no caso aqui para nós, esse levou 5 dias. Como pode ver, ela está super separada, uma é nata e a outra é a coalhada. Então essa de cima aqui é a nata, é a gordura do leite. E agora nós vamos levar ele para dar uma aquecidinha no fogo, para que essa coalhada separe um pouco os grumos do soro do leite. Então eu vou colocar nessa panela que eu já deixei aquecendo. E a gente vai ver como vai começar a separar o soro dos grumos do leite. Ele não pode aquecer demais, porque senão ele vai tirar o processo da fermentação do corquês depois, né? Então a gente olha aqui, ó, ele já separou. A gente vai pegar e ele já sai pouquinho, ó, ele fica aqui firme na colher. E ele já vai se mostrar bem separado, né? De preferência, a gente faz isso à noite, né? Já desde antigamente, porque à noite não tem aqueles insetos que perseguem o queijo, né? Então à noite fica ali presinho a noite toda, quando chega pela manhã, ele já tá escorrido e sequinho. O queijinho para virar corquês, você vai precisar de um paninho aqui no fundo, de uma bandeja mais aberta e de um paninho para você usar somente para fazer o corquês. Aí vamos pegar essa coalhada que já está sequinha, vamos desamarrar e esfarelar ela no pano. Por quê? Porque primeiro ela tem que secar, perder essa água, então ela é feita assim com a mão mesmo. E cada dia se esfarela um pouquinho ela. Se o pano ficar molhado, tem que ser trocado. Quando ele ficar soltinho, bem soltinho, esfarilento, ele vai ficar primeiro muito seco. Depois ele vai pegar uma certa umidadezinha de um dia para o outro. E aí ele está pronto para ser cozido. Só uma pitadinha de sal aqui. Depois, na hora de cozinhar, a gente vê se ele precisa um pouco mais de sal ou não. Geralmente não precisa, porque parece que o queijinho ele perde a doçura e fica meio salgadinho depois que ele seca. Então agora é guardar e esperar, não tem data certa. Então, passado alguns dias, no caso que esse aqui levou 6 dias para ficar desse jeitinho aqui, e você já pode levar ele para cozinhar, que agora ele vai se transformar mesmo no corquês. Então você pega direto do pano, coloca aqui dentro, de preferência de uma vasilha já quente, né? E aí a gente tem que ficar mexendo. Já viu que ele já começou a cozinhar. Não vai absolutamente nada aqui dentro. Olha, ele tá praticamente bom já. Então, nós vamos preparar os tubérculos que vamos colocar nele. E aí a gente vai colocar aqui junto com o corquês, formando um prato. Nosso corquês está pronto. Borbulhando, a gente vai colocar umas folhinhas de manjericão. Então, esse prato pode parecer complexo, demorado, né? Mas vale muito a pena fazer. Fazer para você degustar com a sua família, fazer para o seu, quando você recebe uma visita, fazer para comer com várias outras coisas, como eu já citei. Mas ele está aqui numa versão totalmente diferente, né, do que é costumeiro fazer e extremamente delicioso. Então, eu aconselho, né, que as pessoas façam essa receita
e prove essa delícia. E agora a gente fala de uma jornada de fé. Um grupo aqui do Alto Vale acaba de concluir uma cavalgada até Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. Olha só, foram mais de 1.200 quilômetros para chegarem ao destino tão esperado. Eles já voltaram para casa, mas ainda estão em êxtase com a viagem concluída. Os cavaleiros partiram de Vitor Meireles no dia 11 de maio e chegaram a Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, no dia 12 de junho. Foram 1.227 quilômetros percorridos a cavalo em 33 dias. Eles retornaram com a fé renovada e uma certeza. Não tem preço, não tem prêmio, não tem loteria, não tem nada para valer mais que isso. A comitiva foi formada por 7 cavaleiros, a maioria agricultores, 6 de Vitor Meireles e 1 de Pouso Redondo, além de 3 motoristas que foram nos caminhões de apoio e 14 cavalos. O grupo passou por dezenas de municípios. Disseram que nós ia voltar outros homens, né? E voltemos com a esperança melhor. Foi uma lição de vida e de companheirismo, né? O Alisson registrou tudo e publicava vídeos diários da cavalgada em uma rede social. A maioria do trajeto foi por estradas rurais e belas paisagens. Primeiro dia, os 33 dias andando na estrada aí, cruzando a marca dos 1.000 quilômetros aí, ó. Pessoal, tudo aí, ó, subindo a serra aqui. Eu vou costeando a Serra da Mantiqueira. Opa, pessoal aqui de Jirimu aí, ó. E vamos em frente. Mais uns 15 km e chegamos no pouso. A acolhida que tiveram pelo caminho trouxe um pouco de alento para eles nesse período longe da família. E tu começa a ver esse povo e vir encontrar gente, trazer comida pra gente, trazer trato para cavalo, né? E a gente acompanhando esse povo que nunca vai esperar um favor nosso, porque é um povo lá de longe, um povo do Paraná, São Paulo, talvez nunca ninguém vai mais se ver. Não tem palavra para explicar, muitas experiências, né? Que a gente aprende muito, ver famílias bem simples acolher a gente, então isso é muito bom, não tem palavras, né? Quando não pousavam na casa de alguém, eles dormiam nos caminhões mesmo, sempre com aquele cuidado especial com os cavalos. Hoje foi o dia de ficar parado aqui em Itu, no criatório de mula. Hoje foi dia de dar banho nos cavalos, aí dar uma descansada na tropa. Os animais eram revezados durante o trajeto, por isso foram 14 para 7 cavaleiros. A gente saía de manhã com um cavalo, aproximadamente meio-dia a gente parava, almoçava, trocava de cavalo, botava outra encilha, né? E até a tarde, do final do dia. Daí no outro dia novamente, trocava de novo e o outro cavalo que foi um dia anterior, começava de manhã e até a tarde. Então era para não machucar o cavalo, descansar, né? Como ele também precisava descansar, porque o nosso carro era o cavalo, né? Era o nosso que carregava a gente. Por mais que a gente pensasse na gente, mas em primeiro lugar os animais. Bem alimentados e com o descanso em dia, os cavalos tiveram um ótimo desempenho no trajeto. Um dos momentos mais emocionantes para o grupo foi quando eles avistaram a torre da Basílica de Aparecida. Visivelmente a Basílica na nossa frente. E Nossa Senhora aí vai me acompanhando. Missão cumprida aí. Tem palavras para chegar nesse momento aí. Chegar lá é um momento histórico. Isso não é uma coisa assim que só quem foi, porque não tem como contar. Mas a sensação, quando monta no cavalo e começa a ir, já começa a ver que é diferente. E é diferente. Quem tem fé é diferente. E a maior emoção quando a gente encontrou a família. Aí foi forte. A família estava esperando lá? Estava esperando. Filho, neto, mãe. Então, todos que estão aqui foi alguém da família. É muito bom. É forte. Os cavaleiros levaram longe as bandeiras de Vitor Meireles e do Piquete Afonso de Oliveira, na localidade de Palmitinho. É a Casa do Branco. Aqui, a lida com cavalos vem de muito tempo e a fé também. Ele até colocou essa imagem gigante na entrada da propriedade e agora eles têm muita história para compartilhar com os amigos por aqui. Então, cada vez o grupo nosso está
Tá mais focado e mais junto ainda. Essa foi a terceira viagem do grupo. Antes de irem à Aparecida do Norte, eles também tinham viajado a cavalo de Vitor Meireles até Nova Trento, na Santa Paulina, e também até Imaruí, no sul do estado, onde tem um santuário dedicado à Beata Albertina Berkenbrock. Essa tinha sido até então a viagem mais longa, cerca de 400 quilômetros. O Branco conta que ainda tem o sonho de repetir o trajeto à Aparecida, mas com a volta também a cavalo. Sobre a próxima viagem, o grupo mantém sigilo. Olha, a próxima é segredo. A próxima eu não vou contar ainda, né? Mas vai ter próxima com certeza. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Obrigado pelo carinho da audiência, um grande abraço e cuide-se bem.